Como você pode dobrar o seu dinheiro sem fazer nada com a regra dos 72. Esses dias eu tava em um churrasco e um amigo veio puxar assunto. E aí foi falar sobre investimentos. E ele falou pra gente que não tem como ficar rico, que não dá pra se aposentar investindo. Aí nessa hora eu perguntei, mas por que você acha isso? E ele falou que conseguindo uma rentabilidade de 10% ao ano, demorariam 10 anos pra conseguir dobrar o patrimônio. Aí nessa hora eu já precisei interromper ele. Aí ele se esquece que estão falando de juros compostos, não de juros simples. E falar que ele tá cometendo um erro gigantesco. Que na 7ª série ele aprendeu a diferença dos juros simples para os juros compostos. E o que ele pensou foi o seguinte, então tá aqui, ele tem R$1.000, vai render 10% ao ano, após um ano ele vai ter 1.100. E aí, somando mais um ano, mais um ano, mais um ano, quando der os 10 anos, ele acreditou que dobraria, que teria R$2.000. Porém, no segundo ano, o rendimento começa não em cima dos R$1.000, e sim em cima dos 1.100. Então já aparece aqui, ele já tem 1.100 e vai render essa mesma taxa de juros, o que vai fazer com que após mais um ano, ao invés de ter somente 1.200, ele vai ter 1.210. No terceiro ano, ele não vai ter 1.300, e sim 1.331. Depois de 5 anos, que, de acordo com o cálculo dos juros simples, do cálculo que o nosso amigo tava fazendo, era pra ele ter somente 1.500, porém, com os juros compostos, ele tem 1.610. O juro composto acaba sendo exponencial ao longo do tempo. Depois que nós mostramos isso, o Tico e Teco do camarada começaram a conversar. Então nós resolvemos fazer um teste pra ver se ele realmente conseguiu entender. Aí eu perguntei o que você iria preferir, que eu pegasse meu celular, fizesse um pix de R$100.000 na sua conta agora, ou se todo dia eu depositasse um valor. Ele começaria com 1 centavo e eu dobraria esse centavo a cada dia, depositando durante 30 dias. Ele nem deixou eu terminar de falar. Eu falei de 1 centavo dobrando, e aí ele falou, eu ia... Logo adianto que 1 centavo é muito melhor do que os 100.000. Preferiu R$100.000. E aí nós mostramos essa tabelinha pro camarada. Então no primeiro dia ele recebe 1 centavo que foi depositado, o que ele tem acumulado é 1 centavo. No outro dia ele recebe 2 centavos, então somando 2 centavos com o que ele já tinha, ele tem 3 centavos. No dia seguinte ele recebe 4 centavos, somando 4 com 3 ele tem 7 centavos. Aí no quarto dia ele recebe 8 centavos, somando 8 com 7 ele tem 15. Aí nós mostramos no 10º dia que nós depositaríamos R$5,12 e ele teria R$10,23. E na hora ele falou, tá certo, eu fiz a escolha correta, porque não tem como, já estamos no 10º dia e eu tenho R$10. E nós fomos pro dia 20, que ele vai receber na conta 5.242,88, somando com 5.242,87 ele já tinha, dá 10.400 e poucos reais. E ele comentou, mais 10 dias não tem como fazer mais de 100 mil. E aí que ele se engana. Só que ele tem que lembrar que a cada dia que passa, ele recebe o dobro do valor do dia anterior. Então, quando o dia anterior é 1 centavo, você recebe 2, é muito pouco. Porém, aqui, o dobro do dia anterior já são mais de 20 mil reais. Aí soma com o que ele já tem, mais de 40 mil. Aí depois vai pra 40 mil, 80 mil, mais de 100 mil, mais de 300 mil reais, mais de 600 mil. Depois passou de 1 milhão, depois 2 milhões e 600, no dia 30, 5 milhões e 300 e somando com tudo, dá mais de 10 milhões de reais. Esse é o poder dos juros compostos. Porém, também é aquilo. Você nunca vai conseguir dobrar todos os dias o seu dinheiro investido. Isso é impossível. Mas aí que vem a regra dos 72. Ela te mostra quanto tempo demora pro seu patrimônio dobrar, levando em conta também a taxa de juros que você consegue nos seus investimentos. E ela foi criada há mais de 500 anos. Por Luca Pacioli. Pelo contador da Itália chamado Luca Pacioli. Ele lançou o primeiro livro impresso sobre contabilidade. Então o tempo que demora pro seu dinheiro dobrar é igual a 72 dividido pela taxa de juros anual. Então, por exemplo, nós utilizamos aqui, o camarada falando de 10% ao ano. Então, 72 dividido por 10% ao ano, demora pro seu patrimônio dobrar com essa taxa de juros aqui, com essa rentabilidade, 7,2 anos. Então não são 10 anos igual ele disse, e sim 7,2. Se você consegue uma rentabilidade maior na sua carteira de investimentos, o seu patrimônio dobra mais rápido. Por exemplo, pega o 72, divide aqui por 15% ao ano de rentabilidade, então demorariam 4,8 anos pro seu dinheiro dobrar. Agora pegando uma rentabilidade média de 20% ao ano, que já é mais difícil, vocês podem ver que a cada 3,6 anos o seu patrimônio dobra. Então é aquilo, você investiu, você não está trabalhando, e o seu dinheiro está trabalhando por você, e isso mostra quanto tempo vai demorar para ele ser o dobro. Lembrando que são juros compostos. Então, por exemplo, você conseguiu uma rentabilidade de 15% ao ano. Depois de 4,8 anos, R$1.000 se tornam 2.000. Da mesma forma que colocando mais 4,8 anos, esses 2.000 viram 4.000. Coloca mais 4,8 anos, esses 4.000 viram 8.000 e por aí vai. Agora é hora de mostrar alguns investimentos diferentes, então renda fixa, ações, fundos Tomem água. imobiliários, investir no exterior e quanto tempo demoraria para você conseguir dobrar o seu patrimônio com cada um. Então hoje, por exemplo, emprestando seu dinheiro pro governo, no Tesouro Selic, você consegue uma taxa de 14,25% ao ano. Então fazendo a regra do 72 com essa taxa de juros, demorariam 5,05 anos pro teu patrimônio dobrar. Mas muito importante, primeiro, que é 14,25% ao ano bruto, tem que descontar o imposto de renda, e segundo, que essa taxa varia de acordo com a Selic. Então a cada 45 dias tem a reunião do Copom, que eles decidem se vão manter a taxa de juros no mesmo patamar, subir ou descer. E aquele investimento que você já tem no Tesouro Selic, que você já tem no CDB, passa a ter um rendimento maior ou menor de acordo com essa mudança. Então eu resolvi pegar pra vocês a média da taxa Selic nos últimos 10 anos. E ela é de 9,55% ao ano. Então com a média da Selic dos últimos 10 anos, demoraria 7,54 anos pra você dobrar teu patrimônio. Hoje no Tesouro Direto, tem pré-fixado, por exemplo, Tesouro pré-fixado 2032 pagando 14,88% ao ano. O pré-fixado, basicamente, você está travando quanto que ele vai render. Então não vai ter a oscilação, por exemplo, da taxa Selic, que o Copom foi lá, aumentou o juro, passa a render mais, diminuiu o juro, passa a render menos. Porém, isso se você manter o título até o vencimento. Por exemplo, esse aí vence em 2032. Caso você queira vender, você quer
queira se desfazer dele antes, aí nós temos um fenômeno chamado de marcação a mercado. Então pensa comigo, hoje 2032 tá pagando 14,88% ao ano. Porém, o quanto ele paga na hora que a pessoa vai contratar, na hora que a pessoa vai comprar o título, varia. Então se eu entrar daqui um mês, essa taxa pode ser tanto mais quanto menos. Lembrando que o que você comprou, o que você já investiu, aí você vai ter aquilo que foi combinado se esperar até o vencimento. Porém, o que acontece? Se daqui um mês eu quiser vender o meu título, me desfazer, botar dinheiro no bolso, e nesse momento nós tivermos uma taxa pagando 15,5% ao ano, vocês não concordam que o que eu possuo, que paga 14,88, vale menos? E é isso que o mercado vê? Inclusive, se eu quiser vender nesse momento, eu posso estar vendendo no prejuízo. Da mesma forma que se, por exemplo, daqui um mês, nós não temos mais o pré-fixado pagando 14,88, nós temos o pré-fixado pagando 13. Você não concorda que o que está pagando 14,88 vale mais? Então você consegue vender com lucro. Mas se você pegar esse título e esperar com essa taxa, você dobra o teu patrimônio em 4,84 anos. Lembrando que nós não estamos descontando o imposto de renda, então demoraria mais tempo. Agora, se você investisse em ações do Brasil, quanto tempo demoraria para você dobrar o seu patrimônio? Então vamos lá, a gente vai pegar o Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil. Nos últimos 10 anos, ele teve uma rentabilidade média anual de 9,33%. Lembrando que o Ibovespa acaba sendo um índice ruim, muito por conta também da composição dele, seria assunto para outro vídeo, mas aqui no Brasil o mais interessante é você por conta própria escolher as ações. Fazendo feijão com arroz, você conseguiria uma rentabilidade muito melhor que esses 9,33% ao ano. Mas enfim, levando em conta o retorno do Ibovespa, para você dobrar o seu patrimônio, demoraria em média 7,72 anos. Ah, eu quero saber investindo em fundos imobiliários. Então vamos pegar o índice aí, o principal dos fundos imobiliários, que é o IFIX. No índice, já é considerado o reinvestimento dos dividendos. Nos últimos 10 anos, ele teve uma rentabilidade média anual de 8,82%. Ou seja, para você dobrar o seu patrimônio, levaria em média 8,16 anos. Mas e se eu investisse na Bolsa de Valores americana? Então nós pegamos o principal índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, O famoso S&P 500. que é o S&P 500. A rentabilidade média anual do S&P 500 nos últimos 10 anos foi de 11,27% em dólares. Porém, nós temos que considerar também a valorização do dólar frente ao real, visto que 10 anos atrás o dólar estava por volta de 2,80, hoje está próximo aí dos R$6. Então, em reais, o S&P 500 se valorizou em média ao ano 19,9%. Ou seja, para você dobrar o seu patrimônio em reais investindo na bolsa americana, demorou em média 3,6 anos. E eu vejo muitas pessoas nos perguntando como que eu faço para investir na bolsa americana? É somente para rico? Tem que ter muito dinheiro? E antigamente sim, somente quem era rico conseguia. Hoje em dia, começando com R$300, você já consegue investir na bolsa americana, dolarizar o seu patrimônio. E tanto para investir no exterior quanto para comprar criptomoedas, nós utilizamos a Quantifuri, corretora parceira do canal. Inclusive, vou investir com vocês aqui na prática no ETF do fazer o Pix aqui no meu banco em dólar, beleza, onde eu abro 5% ao ano. Então é como se fosse uma caixinha, ações individual, eu quero investir na Meta. Vamos agora o S&P 500. Clicando aqui clicando no link da descrição. E tem que colocar, muito importante, o código GêMEOS na abertura da conta, você também vai receber. Agora, quanto tempo demoraria para você dobrar comprando Bitcoin? Então nós pegamos a rentabilidade média do Bitcoin nos últimos 10 anos. Então lá em 2015, vocês podem ver que ele custava por volta de R$800. Hoje, tá aí 500 mil, 500 e poucos mil reais, chegou até 600 mil. Pegando a rentabilidade média do Bitcoin nos últimos 10 anos, foi de absurdos 88,84% ao ano. Então, aplicando a regra do 72, o Bitcoin dobrou de preço a cada 0,81 anos, o que em meses dá 9,7 meses, mas nós temos que lembrar que o Bitcoin lá em 2015 era pouquíssimo conhecido, o valor de mercado total dele era aproximadamente de 90 milhões de reais. Hoje o Bitcoin... E aí, vocês possuem Bitcoin? Recentemente eu vendi uma parte da minha carteira em Bitcoin. E fiz um bom negócio. vale quase 10 trilhões de reais, então ele acaba sendo muito maior do que no passado, e para ele se multiplicar várias e várias vezes da mesma forma que lá atrás, é muito mais difícil. Lembrando que isso aqui é uma média, então quem comprou Bitcoin 10 anos atrás e segurou até hoje, na média, esse período aí, a cada 9 meses ele dobrou de preço, porém, houveram momentos que ele teve uma queda gigantesca, então lá em 2015 ele tava por volta de 800 reais, chegou a cair, da mesma forma que ele chegou lá em 2021 a 300 mil reais, chegou caindo aqui para 200 mil, chegou caindo para 80 mil, então isso aqui é uma média nos 10 anos, mas houveram momentos que ele caiu e caiu muito também. Então, principalmente no caso do Bitcoin, eu tenho na carteira, eu acredito que ele vai continuar se valorizando, mas não da mesma forma que nos últimos 10 anos. E na Quantifuri você também consegue comprar Bitcoin, consegue inclusive mandar pra tua carteira FIA, consegue transferir esses Bitcoins. Agora, comprando ouro, quanto tempo demoraria pro seu dinheiro dobrar? Então eu peguei aqui o ETF GLD, que basicamente você não precisa necessariamente, em algum lugar, comprar ouro físico, você consegue se expor à valorização do ouro através de um ETF. Inclusive dentro da Quantifuri você consegue comprar esse ETF sem pagar taxa nenhuma. O retorno médio do ouro nos últimos 10 anos em reais, porque você também acaba se expondo à valorização do dólar, foi de 15,87% ao ano. Ou seja, em média, a cada 4,5 anos, você dobrou o teu patrimônio. Nós estamos mostrando isso aqui, quanto que rendeu de acordo com cada investimento, mostrando a regra do 72 para mostrar para você o poder dos investimentos. Mas não é para você procurar aquele investimento que vai multiplicar o teu dinheiro de forma mais rápida, porque isso aqui que nós estamos te mostrando retrata o passado, e não necessariamente aquilo que performou melhor no passado vai performar melhor no futuro. Então você, como investidor, precisa primeiro entender quais são os seus objetivos. Por exemplo, já veio inscrito perguntando onde que eu invisto? Quero comprar ações, quero investir em fundos imobiliários, quero comprar um pouco de Bitcoin, e eu perguntei, tá, mas esse dinheiro que você quer comprar tudo isso, você vai usar pra quê? Aí ele comentou, não, que ano que vem eu quero comprar um carro. Então, de acordo com o objetivo dele, aquilo que ele estava querendo fazer já não estava certo. Se ele quer comprar um carro daqui a um ano, esse dinheiro tem que estar na renda fixa, e tem que ser uma renda fixa que não
não tem a marcação ao mercado, que nem o pré-fixado, que nem o IPCA+, porque dessa forma o dinheiro dele vai render, ele nunca vai ter menos do que investiu. Agora, o dinheiro que você vai investir para sua liberdade financeira, para você viver dos seus investimentos no longo prazo, você precisa montar uma carteira diversificada, porque existem diversas oportunidades em todas as classes de ativos. Tem oportunidade em ações, tem oportunidade em fundo imobiliário, tem oportunidade na bolsa americana, tem oportunidade em renda fixa. E é preciso deixar muito claro que o enriquecimento vem através de duas coisas que trabalham juntas. Então, primeiro, você vai ganhar dinheiro com a sua renda ativa, trabalhando, empreendendo, gerando valor. E aí, parte daquilo que você ganha, você investe para potencializar isso no longo prazo. E nós temos o nosso aplicativo Dinai para te auxiliar nessa jornada de investidor que já tem dezenas de milhares de usuários. Lá no Dinai, você consegue acompanhar a sua carteira de investimentos. E aí, o que vocês acharam da famosa regra dos 72 formada, criada por Luca Pacioli? Deixa aqui nos comentários e já se inscreve no canal.